Meus irmãos, precisamos agora continuar a nossa série, então, né? Nós temos conversado a respeito da série intitulada Um Lugar para Descansar, onde, em que nós meditamos, então, nós refletimos a respeito da palavra de Deus, daquilo que são as principais aflições da nossa alma nos nossos dias. Nós já conversamos a respeito, por exemplo, do que é a sua alma, a natureza da sua alma, do que é feita a sua alma, o que ela é dentro de você. Já estudamos, já conversamos também e aprendemos sobre a incredulidade e como a falta de fé é a raiz de todos os outros problemas em nossa alma. Já conversamos também a respeito de ansiedade, já conversamos a respeito de depressão e nos últimos domingos nós conversamos a respeito do passado, de como que um passado marcado por injustiça pode adoecer a sua alma, mas também como que um passado marcado pela culpa pode afetar o seu presente, o seu hoje na sua alma. Então nós fizemos uma pausa para termos o nosso culto de Páscoa. E hoje vamos então retomar a nossa série, falando de algo que é comum a todos nós, ainda que nesse momento você não esteja vivendo algo assim. Precisamos conversar sobre o luto. Precisamos conversar sobre aquilo que, na verdade, faz referência ao maior dos nossos inimigos, a morte. Aquilo que as pessoas mais têm medo, mais evitam e até têm receio de falar e conversar. Morte. Apesar disso, nós encontramos no noticiário todos os momentos morte, morte e morte, de diversas maneiras. Mortes por tragédias, mortes por crueldades. Nós precisamos encarar a morte todos os dias. Mas acho que o nosso maior desafio é quando a morte se aproxima de nós e pessoas que estão perto de nós são levadas, são tomadas. Para iniciar a nossa conversa, então, eu quero que a gente passe a refletir sobre a história de um homem. Eu vou chamá-lo de Horácio, para abrasileirar o nome dele, né? Horácio Spafford. Ele era um homem, ou foi um advogado e um empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos. Ele morava em Chicago. E esse homem tinha uma vida muito boa e estável. Ele tinha uma esposa chamada Ana e tinha 5 filhos, um homem e 4 mulheres. Tudo estava correndo bem na vida de Spafford. Mas esse advogado, então, teve a sua vida colocada de cabeça para baixo em apenas 4 anos. Em um curto período de 4 anos, toda a vida deste homem desmoronou. Em 1870, o seu filho mais velho, o seu único filho homem, veio a contrair escarlatina. Ficou doente por dias e dias e veio a falecer. Então esse pai teve que assistir o seu filho ir morrendo aos poucos. Mas ainda assim ele teve força em Cristo para continuar a sua história, seguir a sua jornada. Ele seguiu com fé, seguiu acreditando na graça e no amor de Deus, apesar da grande perda que teve. Mas alguns anos depois, em 1871, na verdade, um ano depois, houve um grande incêndio na cidade de Chicago, onde esse homem morava, onde Horácio morava. E este incêndio destruiu mais da metade daquilo que ele possuía, inclusive os seus negócios. Ele perdeu praticamente tudo. Mesmo assim, ele continuou tendo fé de que Deus era bom, de que Deus cuidava dele. Mas foi uma segunda grande tragédia na sua vida. Não bastasse isso, 2 anos depois, em 1873, Horácio, então, decidiu viajar a negócios e enviou primeiro a sua família, sua esposa e as suas 4 filhas, dentro de um navio. Colocou elas dentro do navio e as dispensou, porque ele ainda tinha algumas coisas para cuidar nos seus negócios antes de viajar junto com elas, para encontrá-las no destino final. Algo comum, algo rotineiro. Porém, no meio do caminho,
o barco em que estavam a sua esposa e as suas 4 filhas se chocou com outro barco e quase imediatamente o barco afundou. Muitas pessoas morreram. De fato, houve um grande naufrágio. E naquela época não havia comunicação como temos hoje. A única mensagem, então, depois de um tempo que ele recebeu foi da sua esposa, dizendo o seguinte: estou salvo, porém sozinha. As suas 4 filhas haviam morrido afogadas. Somente sobreviveu a esposa de Horácio. Eu trago essa história para nós porque ela é pesada de uma certa maneira. Apenas de descrevê-la. Alguém que vai perdendo tudo e de repente se encontra sozinho. Através dessa história precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos, e eu quero fazer essa pergunta para você. Será mesmo que estamos preparados para enfrentar a morte? Veja o que esse homem vivenciou na sua família, perdendo tudo. Será que você estaria preparado para passar pelo que ele passou? Estamos mesmo preparados para lidar com a morte? Isso é um fato que precisamos encarar, porque a morte, ela não pode ser subornada. A morte não pode ser enganada. A morte não pode ser evitada. A morte, ela é fria. A morte é imparcial. A morte é ironicamente democrática, porque alcança todas as pessoas sem exceção. Ela não mira a sua cor de pele, a sua realidade financeira, a sua família, o seu status, a sua reputação. A morte simplesmente chega e chega para todos. Ela é implacável. Portanto, a pergunta que devemos fazer agora não é se vamos enfrentar a morte um dia, mas é como vamos encarar a morte quando ela chegar. Seja para nós, ou seja para os outros que estão perto de nós. Será que vamos sucumbir e desanimar? Vamos nos prostrar? Vamos desistir da vida quando ela chegar? Ou será que vamos então colocar os nossos olhos em Deus, a nossa esperança em Deus e nele encontrar alegria suficiente para superar o luto? Por essa razão, então, eu quero traçar alguns tópicos importantes para nós. Entendermos não somente o luto na nossa alma, mas também entendermos como que Deus nos encoraja, nos guia até um ponto de alegria apesar do luto. Primeiro, então, precisamos ter uma definição da morte e também do luto. Vamos fazer uma definição rápida aqui, que vai nos ajudar a termos o mesmo pensamento enquanto conversamos aqui. Em primeiro lugar, então, a morte. O que seria a morte? A morte é a experiência de separação, seja física ou espiritual. É a experiência de separação, seja física ou espiritual. O melhor exemplo que nós temos está em Adão. Adão, então, quando é descrito em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, ele experimenta tanto o início da sua vida, quando a sua alma é unida ao seu corpo, mas também ele passa a experimentar os efeitos da morte por causa do pecado. Ao cometer o pecado, então Adão passou a ser mortal. Em 2 sentidos. A morte física acontece de que maneira? Quando a pessoa morre, ela não deixa de existir. É o processo inverso que Adão viveu. Se ao passar a existir, Deus colocou a alma de Adão no seu corpo, então a morte é a separação da alma e do corpo. Então a alma é separada do corpo, por isso separação. Mas também não é somente separação física entre a alma e o corpo, é uma separação espiritual que todos estamos sujeitos a vivenciar, em que esta mesma alma, se não for perdoada por Jesus Cristo, se não tiver a salvação, viverá a separação eterna de Deus. Por isso é chamado de morte espiritual, porque é separação daquilo que nos faz viver Deus. E o lugar de morte espiritual é chamado pela palavra de Deus de inferno.
Isso seria então a morte espiritual. Morte é separação. E se você entender então que morte é este conceito de separação, fica mais fácil também entender um pouco mais sobre o luto. O luto, então, é a experiência de sermos separados de alguém. O luto é o impacto experimentado na alma por causa dessa separação. Então, quando há essa separação, há esse rompimento no relacionamento, na presença, nós chamamos isso de luto. E o luto alcança a nossa alma. Por causa do luto, todo o nosso interior, ele é mudado, ele é transformado, ele é impactado. Tendo definido, então, o que é a morte e o que é o luto, vamos passar a descrever um pouco mais sobre a experiência do luto em si. Próximo slide, por favor. O luto, ele tem algumas características, ele tem algumas marcas que precisamos descrever aqui e identificar. Uma pessoa em luto, ela pode então se caracterizar por uma tristeza indescritível. É por isso que velórios devem ser marcados pelo silêncio, porque a dor é indescritível. Não existem palavras para expressar o que se está sentindo. Não é só uma questão de respeito, é uma questão de linguagem. O silêncio é a melhor maneira de expressar a tristeza naquele momento. E é por isso que o sentimento de que algo foi tirado de você, de que algo foi arrancado de você, é o que nos domina no momento do luto. Algo está faltando, algo nos foi tirado. E este vazio que está dentro de mim, eu não sei explicar, eu não sei descrever, não sei colocar em palavras. Uma outra característica seria a raiva. Algumas pessoas vão ficar tomadas de raiva, de ira, de indignação, porque estão vendo que perderam alguém de quem tanto amavam ou precisavam. E talvez, como uma maneira de lutar contra aquilo, elas passam a irar contra tudo e contra todos, e até mesmo contra Deus, muitas vezes, para apaziguar, para acalmar um pouco a consciência. Outra característica também é a negação. Quando é difícil demais de acreditar que aquilo aconteceu, que aquela perda de fato ocorreu, de que não mais veremos aquela pessoa, de que não mais tocaremos aquela pessoa. Por isso, uma outra maneira de tentar suavizar a consciência e a dor é a negação. Por alguns momentos, não aceitar que aquilo de fato é verdade, não aceitar que aquilo de fato aconteceu. Isso é comum. Mas existem outras duas características que são mais duradouras e mais perigosas. Uma delas é a barganha, que é quando a pessoa, mesmo após entender que de fato perdeu alguém, ela começa a barganhar consigo mesma, a discutir consigo mesma o que ela poderia ter feito de diferente, o que ela poderia ter feito para talvez até evitar a perda que teve, ou talvez o que ela poderia ter feito de diferente enquanto a outra pessoa estava viva, se poderia ter aproveitado mais, se poderia ter amado e abraçado mais. Mas isso é por causa do nosso sentimento de impotência diante da morte. O fato é que quando estamos diante do luto, a nossa impotência, a nossa incapacidade de lidar com aquilo fica escancarada. Nós somos fracos. Não temos controle sobre nada. E esse sentimento de não termos o controle sobre o que está acontecendo é aterrorizante. E é por isso que esses pensamentos vêm à nossa mente e ao nosso coração. Se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse feito diferente, isso traz uma sensação de que eu poderia ter o controle sobre a morte do outro, sobre a experiência de luto que eu estou vivendo. Mas isso acaba, na verdade, envenenando o coração e a mente, porque traz culpa, traz decepção, traz frustração e remorso. Mas, em último lugar, uma outra característica é justamente o abatimento, que é quando, após aceitar o fato da perda de alguém amado, aparentemente também perde-se o sentido da própria vida, onde essa pessoa não consegue
a encontrar sentido, alegria e prazer da mesma maneira que havia antes, com a presença de quem se perdeu. Que esse luto acaba se estendendo por muitos anos e muitas vezes por toda a vida, em que aquele pedaço que se foi não é mais preenchido. E agora a vida, o coração e a mente dessa pessoa está em acomodação, porque está incapaz de seguir em frente, incapaz de continuar vivendo com as mesmas alegrias, com o mesmo vigor, com a mesma fé e confiança em Deus. Também precisamos pensar sobre os motivos que podem ocasionar o luto em nós. Temos alguns motivos para pensar. Quero listar alguns aqui com vocês. Temos, por exemplo, aquilo que é de mais comum, que é o luto íntimo, o luto por pessoas próximas de nós, por pessoas que amamos. Então é quando a dor da separação, ou seja, a morte, está entre pessoas íntimas, próximas, pessoas que amamos ou que nos amam. E nós precisamos aprender a lidar com a ausência dessas pessoas. Esse é o luto mais comum que nós vivemos. Mas também existe o luto precoce, o luto abortivo, que é aquele caracterizado pela perda de filhos. Quando pais perdem os seus filhos, aquilo que é antinatural para nós, aquilo que não é normal para nós, como nós dizemos, não pode ser normal um pai enterrar o seu filho ou uma mãe enterrar o seu filho. Porém, isso ainda acontece, seja por meio de abortos espontâneos, que é algo também cruel para muitas mães, seja por meio de abortos provocados que depois vêm a se tornarem consequências por toda a vida daquela mãe que abortou, ou seja, por crianças que morreram tão pequenininhas, tão novas. Mas essa realidade está presente na vida de muitas pessoas. E essa marca do luto permanece presente na alma de muitas pessoas. Mas também precisamos lidar com o luto, muitas vezes, que ele é progressivo. Como, por exemplo, de Horácio Spafford, em que ele teve o seu primeiro filho adoecido em uma cama e teve que, de certa forma, velar o seu filho pouco a pouco, dia após dia, porque ele estava cada dia perdendo as suas forças e a morte do seu filho era uma certeza. Quão cruel é passar por um luto antecipado e progressivo, em que ao lado de uma cama você vê uma pessoa amada, querida, perto de você, tendo a vida exaurida, a vida indo embora, perdendo as forças, perdendo o vigor, e aquilo ficando cada vez mais claro, de que está chegando o momento dela partir. É um luto antecipado e progressivo, que vai crescendo dia após dia e dilacerando, torturando o coração e a mente. Também temos o luto repentino e trágico, que também foi vivenciado por Horácio Spafford, em que de repente recebe a notícia que ele perdeu as suas 4 filhas. De repente recebemos uma notícia de que uma pessoa que tanto amamos já está em outro lugar, já não está mais entre nós. E aquele susto, aquela marca, é como um punhal em nosso coração, que temos dificuldade de digerir, que temos dificuldade de processar. Que é quando então somos separados de pessoas que amamos de maneira repentina, quando não estávamos de fato preparados para aquela perda. Mas temos um último luto que talvez muitos não conhecem, que é o luto autovelado, que é quando uma pessoa, ao perder o propósito de viver, ao perder o sentido da própria vida, passar por uma experiência muito dolorosa, possivelmente, ela não se encaixa mais nessa vida. É quando essa pessoa não consegue se conectar com essa vida, não consegue se encontrar no meio das pessoas, não consegue se sentir em paz, tranquila, feliz no meio dos outros, ou trabalhando, ou sonhando, ou fazendo tarefas em casa, tentando viver a vida, ela não se encaixa em nada mais. Parece que depois de algum evento que a fez sofrer, ela já não mais faz parte dessa vida.
E tem pessoas então que passam a se entregar, mesmo estando vivas, que passam a desistir da própria vida e a viver no automático. Essas pessoas rapidamente adoecem. Essas pessoas rapidamente perdem as forças e também vêm a morrer. Mas há um luto autovelado de pessoas que acreditam ou enxergam a própria morte como algo iminente, mas também desistem de viver a própria vida. Talvez um exemplo aqui é como se um homem que passa por um divórcio doloroso, ele é incapaz de voltar a viver depois desse rompimento. A dor causada foi tão grande, o sofrimento foi tamanho, que ele não sabe mais viver a sua vida. Ele não sabe mais como continuar, como seguir em frente. Ele não sabe mais como se comportar como um ser humano. Ele simplesmente desiste da própria vida, desiste de existir e vive no automático. Existem pessoas que estão vivendo um luto autovelado, velando a si mesmas em vida. Já desistiram de viver e estão entre nós. Diante de tudo isso que eu quero que a gente passe a pensar sobre a palavra de Deus. De fato, a morte ela é implacável. De fato, a morte ela é inevitável. Porém, ainda assim a morte não é invencível. Portanto, ainda que a morte tenha todos esses efeitos devastadores sobre nós, sobre a humanidade, ainda assim precisamos saber que a morte não é invencível. Ainda que seja o nosso maior inimigo e não tenhamos controle sobre a morte, ainda que você não seja capaz de controlar o dia da sua morte ou das pessoas que você ama, ainda assim ela não é invencível. Porque nós temos alguém que venceu a morte. E é por isso que eu quero que você comece a acompanhar comigo a perspectiva de Deus, do nosso Salvador e Senhor, sobre a morte, o nosso maior, mas último inimigo a ser vencido. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos até Mateus capítulo de número 27. Mateus capítulo de número 27. Ainda que a experiência da morte seja tão cruel, nós precisamos meditar naquele que venceu a morte, naquele que é maior do que a morte e, portanto, é capaz de nos guiar além do luto, além da experiência da separação dolorosa, além da perda. Mateus capítulo de número 27. Vamos ler os versículos de 45 ao 54. Mateus, capítulo 27, versículos de 45 a 54. Este texto está relatando a morte do Senhor Jesus. A morte do Deus vivo. A morte do autor da vida. A morte do nosso Criador. Mateus 27, de 45 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Ao partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus,
Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam e guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Neste relato da morte de Jesus, o Criador, temos alguns detalhes essenciais para nós aqui. O autor da vida estava morrendo na cruz. Mas eu quero que você perceba o entorno da cruz. O dia se tornou em trevas. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Quando Jesus morreu, a terra tremeu. O templo fechou. Os mortos saíram dos sepulcros. E todas as pessoas ao redor de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, entenderam que haviam pecado e passaram a lamentar em forma de luto a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, todo o universo estava de luto. Todo o universo chorou pela morte do seu Criador naquele momento. Isso amando de Deus. Deus é quem controla o universo. Portanto, o universo naquele momento estava expressando o luto de Deus. A dor do Pai eterno que vê o seu Filho eterno morrer. Sim, temos um luto divino acontecendo na cruz. E o universo estava então chorando a morte do seu Criador. É diante deste fato assombroso que nós podemos e devemos então buscar esperança e exemplo. Porque Deus, Ele não é alguém que está fora da realidade, que Ele não sabe o que nós passamos ou o que nós experimentamos. Pelo contrário, Ele é um Deus que experimentou o luto e o luto da morte do seu próprio Filho. Na cruz estava sendo velado o seu Filho, o autor da vida, o Criador de todos nós, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Ali um filho estava morrendo aos olhos do seu pai. Um pai perdia o seu filho. Portanto, Deus sabe exatamente o que é a experiência da separação. Não é isso que Jesus diz? Por que me desamparaste? O sentimento da separação estava entre o pai e o filho e o pai. Portanto, Deus, o nosso Deus, sim, sabe o que é passar pelo luto, mas também sabe como vencê-lo, sabe como superá-lo. E é por isso que eu quero listar aqui rapidamente, a partir da palavra de Deus, de um Deus que sabe o que é a experiência da morte e sabe o que é a experiência da separação, como nós podemos então superar e vencer o luto em qualquer momento da nossa vida. Se preparem, vamos abrir 12 textos bíblicos rapidamente, que servirão de conselhos para nós. E é claro que eu estou gravando esse culto, que você pode depois relembrar cada princípio que vamos conversar aqui. Mas primeiro, vá comigo para Mateus capítulo 16, volte alguns capítulos aqui. Mateus capítulo 16. Deus é aquele que pode nos guiar além do luto, além da experiência dolorosa da separação e da morte. Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Mateus 16, versículos de 21 a 23. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Aqui, rapidamente,
nós temos um momento em que pode descrever a nossa atitude diante da morte, como a de Pedro, em que ele está querendo fugir da morte, querendo evitar sequer o pensar na morte do seu Senhor, do seu Mestre. E é o que nós fazemos, nós evitamos até mesmo mencionar a morte, mencionar situações de morte, evitamos conversar sobre a morte, e na verdade esse é o principal motivo de não estarmos preparados para enfrentar a morte. Nós temos medo dela, e por isso não falamos sobre ela. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é, a exemplo de Jesus, tratar abertamente sobre a morte, com temor, com respeito, mas dentro da palavra de Deus. Jesus falava constantemente sobre a própria morte, mas ele, ao mesmo tempo, não era dominado por este sentimento mortal. Ele não se deixava abater, mesmo sabendo da sua morte que estava próxima. Portanto, fale abertamente sobre a morte. Enquanto você tiver medo de falar sobre a morte, ela será o seu maior inimigo, que irá te vencer emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Mas em segundo lugar, o que a palavra de Deus nos ensina? Veja comigo Isaías capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Primeiro, quebre o tabu de falar sobre a morte. Fale sobre até mesmo a sua própria partida. Segundo, Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Se nós temos um Deus que passou pela experiência da separação, Ele é o Deus que nos entende no momento do luto, no momento da dor e no momento da perda. Portanto, o que você deve fazer? Além de falar abertamente sobre o luto ou sobre a morte, divida com Deus os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus temores, os seus arrependimentos. Fale com Deus sobre a morte. Fale com Deus sobre as pessoas que você perdeu. Fale com Deus com aqueles que não estão mais aqui, e o quanto isso afeta você, o quanto isso fere o seu coração, porque Ele está ali para ser o seu consolo, para transformar o seu pesar em alegria, a sua tristeza em louvor. Fale com Deus, divida com Deus o seu luto. Em terceiro lugar, vá agora comigo ao Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 3 e 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Mais um conselho da palavra de Deus diante do luto e da perda. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Em terceiro lugar, então, receba o consolo de Deus. Não feche o seu coração. Deus está pronto para então fortalecer você no momento da dor, de tal maneira que você será capaz de fortalecer outras pessoas, de consolar e encorajar outras pessoas, de você no momento da dor, de saber usar as palavras certas, os gestos certos, as escolhas certas. Deus quer usar você para consolar outras pessoas, enquanto está curando o seu coração e a sua alma.
Portanto, abra o seu coração e a sua alma para o processo de Deus dentro de você. Abra-se para Deus. Receba o consolo de Deus, para que você seja instrumento deste mesmo Deus e assim confortar a outros. Assim como dói em nós, dói em outros. Mas assim como Deus nos cura, Ele também cura outros através de nós. Quarto conselho para você. Volte comigo agora para Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo de número 11. Uma história que você conhece bem. Evangelho segundo João, capítulo 11, dos versículos de 33 ao 36. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 33 ao 36. A tão famosa história de Lázaro, alguém próximo de Jesus, alguém a quem Jesus amava, estava morto. Jesus foi separado da amizade, da presença, momentaneamente, de Lázaro. E o que diz o texto bíblico? Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Faça isso que Jesus fez. Jesus viveu o luto. Ele não se escondeu, ele não fingiu, ele não conteve as suas lágrimas, ele não conteve a sua dor. Ele foi humano. Isso talvez seja uma das coisas mais belas. A nossa humanidade não é original. A nossa humanidade vem de Deus. A tristeza de Jesus é porque Deus, Ele também tem emoções. Deus tem os seus sentimentos. E nós só podemos nos entristecer porque Deus também se entristece. E aqui então Jesus está demonstrando o seu luto, a sua dor pela perda de Lázaro com as suas lágrimas. Portanto, ele decidiu viver de fato o luto daquele momento. Devemos passar por esse momento na sua totalidade. Devemos de fato colocar para fora os nossos sentimentos, as nossas lamentações. Devemos lamentar. Portanto, viva verdadeiramente o luto, porque isso vem de Deus. Assim como Deus se entristece, nós também temos esta capacidade. Isso nos faz semelhantes a Deus. Mas também, agora vamos progredindo, vá comigo para a primeira carta aos Tessalonicenses, ainda no Novo Testamento, depois de Filipenses, depois de Colossenses, você vai encontrar a primeira carta aos Tessalonicenses. E aqui vamos progredindo naquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a morte e o luto. Veja que temos muitas coisas que a Bíblia nos diz. É um assunto que a Bíblia se foca, se concentra em grande escala. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Veja comigo os versículos de 13 a 14. Paulo está escrevendo a esta igreja porque eles estão acomodados e desistiram de viver pela iminência da volta de Jesus. Mas muitos também estavam abatidos porque muitos morreram. Estavam enlutados, estavam tristes porque perderam pessoas as quais eles amavam. Então Paulo diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, daqueles que estão mortos, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Outra coisa que precisamos entender: não devemos morar no luto, não devemos morrer no luto, não devemos então sermos submetidos, dobrar os nossos joelhos para a perda, principalmente ao sentimento de culpa.
Não devemos, então, nos culpar por não termos mais a presença daqueles que nós amamos. Não devemos ficar lamentando por toda a vida aquilo que não vivenciamos, porque a culpa não trará essas pessoas de volta. A culpa não trará os entes queridos até nós. Portanto, a sua culpa que você pode carregar desde um luto que você vivenciou, não terá efeito nenhum, não trará ninguém de volta, mas saiba que Deus traz. A sua culpa não trará ninguém de volta a você, mas Deus, em um dia, trará todos os mortos de volta à vida, e nós os encontraremos. Portanto, não é a sua culpa que deve perdurar, é a sua esperança que você deve levar adiante, porque Deus tem poder para trazer todos eles de volta. Próximo conselho da palavra de Deus. Vá comigo ao Antigo Testamento, num livro muito belo, o livro de Ruth. Antes de 1º e 2º Samuel. Depois de Juízes, temos o livro de Ruth, um livro tão belo que eu encorajo você a, em uma sentada só, leia os 4 capítulos desse livro, que é maravilhoso. Mas nós temos a experiência de Noemi, que perdeu os seus filhos. E a partir do momento em que perdeu os seus filhos e o seu marido, ela passou a ter uma vida amarga, foi marcada pela amargura. Porém, Deus fez uma reviravolta na vida dela, de tal modo que ela entendeu que dentro dos planos de Deus, mesmo havendo o luto, a perda, a morte, Deus ainda é bom e gracioso. E é por isso que nós temos o capítulo 4 do livro de Ruth. Ruth capítulo 4, versículos de 14 ao 16. Veja comigo. Ruth capítulo 4, versículos de 14 ao 16. Veja o que é dito a respeito de Noemi. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Deus restaurou a história de Noemi, de tal maneira que ela pôde se alegrar além da perda, além do luto. Ela pôde ver a graça de Deus, pôde ver os planos de Deus que incluíam a morte, mas ainda assim eram planos de amor, de graça, misericórdia e bondade. Portanto, troque a amargura do luto e passe a desfrutar da graça de Deus, presente nos planos de Deus. Deus ainda tem muita coisa a fazer na sua história. Então não seja uma pessoa amargurada, mas seja uma pessoa que desfruta da graça de Deus, apesar das lutas, das perdas. Deus tem muita coisa a fazer. Mais um conselho da palavra de Deus, agora bem próximo. Vá ao livro de 2º Samuel. Segundo livro de Samuel, você vai ter Ruth, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Veja que história, no mínimo, curiosa para nós. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 23. Aqui temos o relato do que aconteceu ao filho de Davi, fruto do seu adultério com Batseba. Diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque dizia: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz.
Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-no diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é que nós devemos também nos preparar para o momento de luto com sabedoria antecipada. Faça o que precisa ser feito, viva o que precisa ser vivido com as pessoas antes delas partirem. Mas quando elas partirem de fato, quando esse momento chegar, viva a sua vida. O problema é que nós não vivemos com as pessoas quando estão conosco e depois que se partem, nós queremos trazer de volta. Davi foi sábio. Enquanto existe uma possibilidade, vou orar, vou jejuar, vou buscar, mas havendo selado o destino dela, eu vou viver, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar continuar a minha vida, porque eu vou até ela, mas ela não vem até mim. Portanto, faça o que pode ser feito em vida e após a morte, continue a viver. Isso é agradável a Deus, isso não é ser indiferente. Isso é ser consolado e renovado pela força de Deus. Mas também um outro conselho, estamos chegando ao fim. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Veja comigo. Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Temos outro conselho da palavra de Deus para essa experiência de separação. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só até aí. É um texto que nós conhecemos bastante. A todos nós está ordenado morrer uma única vez. E depois disso, a nossa alma estará nas mãos de Deus. E aqui é chamado de o juízo. Ou seja, Deus executará o seu juízo sobre cada pessoa, sobre cada alma. Portanto, quando se trata de pessoas que duvidamos ou até temos certeza que morreram sem Cristo, a única maneira de nós superarmos o luto e superarmos essa perda, esta separação, é através da justiça de Deus. Portanto, confie na justiça de Deus, que tem capacidade para julgar em santidade cada uma das pessoas que morreram, inclusive daquelas que morreram sem Cristo. Nós não temos capacidade de discernir o que é bom e o que não é. Portanto, devemos confiar de que Deus é justo o suficiente para dar a cada pessoa um destino eterno. Devemos confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Mas por outro lado também, veja comigo, Evangelho segundo João, capítulo 14, aqui vamos começar a crescer, a trocar a nossa tristeza por alegria. É aqui que nós vivemos um ponto de virada. Veja comigo João capítulo 14, versículo de número 28. Mais um conselho da palavra de Deus para todos nós. Evangelho segundo João capítulo 14, aqui estamos caminhando para o fim. Evangelho segundo João capítulo de número 14, versículo 28. Diz o seguinte:
Vocês ouviram o que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus está falando com os seus discípulos, bem próximo à sua morte. Então ele anuncia mais uma vez: agora eu estou partindo, eu vou para longe de vocês. E os seus discípulos, os 11 naquele momento, ficaram extremamente abatidos, tristes, machucados, desanimados, com o coração em turbulência. Mas Jesus então, de uma maneira sutil, repreende em amor, dizendo: vocês deveriam estar alegres, porque eu vou para a presença do meu Pai. A minha morte deveria, na verdade, ser motivo de alegria para vocês, mas vocês estão tristes. Ou seja, para aqueles que morreram em Cristo, o nosso sentimento deve começar a ser cada vez mais de alegria. Porque essas pessoas que partiram, essas pessoas que morreram em Jesus, salvas por Jesus, estão muito melhor do que nós. Estão desfrutando de uma alegria que eu e você um dia vamos desfrutar. Estão na presença de um Deus santo, amoroso e justo. Elas não mais estão sofrendo, estão desfrutando de uma alegria eterna. Portanto, apesar da perda dessas pessoas, da separação dessas pessoas, diante daqueles que partiram em Cristo, deveremos celebrar com alegria. Devemos nos alegrar, porque elas estão diante do nosso Pai, estão sendo bem cuidadas, estão sendo amadas, estão sendo protegidas. Devemos nutrir o nosso coração com alegria. Portanto, decida se alegrar pelas pessoas que partiram com Cristo. Mas ainda nesse sentimento, também você deve começar a trabalhar o seu coração. Você deve começar a trabalhar a sua experiência. Nosso penúltimo texto, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Nós devemos trocar os nossos sentimentos de luto, de tristeza, de dor, pela esperança da palavra de Deus. Portanto, veja comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Neste capítulo 15, Paulo está desenvolvendo uma defesa de que Jesus de fato ressuscitou, de que Jesus está vivo, e ele venceu a morte através da sua ressurreição. E com Jesus, então, nós venceremos sobre a morte. Mas então Paulo conclui toda essa defesa que ele faz da ressurreição de Jesus com uma lição para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Agora, não mais pensando naqueles que se foram, mas comece a pensar na sua partida. Como você deve começar a encarar o seu breve tempo aqui na terra? Segundo o apóstolo Paulo, o que você deve fazer é começar a servir a Deus cada vez mais, com maior intensidade, com maior fervor. Quanto mais se aproxima a sua morte, quanto mais se aproxima o tempo de acabar a sua vida aqui na terra, seja ainda mais fervoroso, seja ainda mais dedicado, seja ainda mais zeloso, porque tudo que você fizer nunca será em vão. O nosso Jesus está vivo e nós habitaremos com Ele, nós ressuscitaremos pelo poder dEle. Portanto, tudo que nós fazemos aqui tem valor e valor eterno, tem valor pela eternidade. Portanto, devemos então servir a Deus com zelo, dedicação e alegria cada vez maior. Quanto mais se aproxima o ponto final desta vida, maior deve ser o nosso zelo, o nosso fervor, a nossa dedicação. Não devemos ter medo, não devemos nos prostrar, não devemos desanimar, devemos fazer cada vez mais. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 21. Como você deve, então, segundo a palavra de Deus, encarar a separação, a morte? Apocalipse, capítulo de número 21. Versículos 3 e 4, um texto que você conhece muito bem.
Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A palavra de Deus te aconselha, te lembra daquilo que está para acontecer. Portanto, você deve encarar o luto olhando para frente, olhando para a eternidade, meditando na eternidade que viveremos, meditando naquilo que há de acontecer, no triunfo de Deus, onde Ele promete: já não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Nós só podemos seguir em frente se começarmos a olhar para a eternidade e meditar nela, refletir na grandeza dela. Portanto, a eternidade é uma alegria tamanha, capaz de superar, sim, o seu luto, a sua perda, a sua separação. Mas em último lugar, eu quero trazer talvez uma das palavras ou uma das promessas mais fortes de toda a palavra de Deus. Vá comigo para Romanos capítulo de número 8. Nosso último texto para encerrarmos aqui. Romanos capítulo 8. Como você deve encarar a morte. Como você deve encarar o luto, a perda. E como você deve viver a sua história aqui. Você não deve ter medo daquilo que é uma certeza a todos nós. Mas encorajados pelo amor de Deus, devemos ter confiança diante do nosso maior inimigo, que já foi vencido na cruz. Romanos capítulo de número 8, versículos de 35 ao 39. Veja que palavras tão maravilhosas, tão profundas, tão encorajadoras que Paulo nos traz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu querido, se a morte, ela é a separação de pessoas que nós amamos, se a morte, ela nos separa das pessoas que tanto ansiamos, de que tanto necessitamos, precisamos valorizar um texto com esta verdade tão preciosa, que nos diz que apesar de tudo, até mesmo nem a nossa própria morte pode causar a nossa separação do amor de Deus. Portanto, ainda que você possa experimentar uma separação, uma dor de uma pessoa que você tanto ama, existe alguém que sempre estará presente, existe alguém que não sairá do seu lado, existe alguém que não se separará de você, que a morte não vai afastar de você, e esse alguém é Jesus. Portanto, o que você deve fazer? Com alegria, com confiança, com toda a força do seu coração, apegue-se ao amor de Deus. Apegue-se sempre ao amor de Deus, porque desse amor você nunca será separado.
A esse amor, a morte nunca prevalecerá, a morte nunca terá triunfo, nunca terá vitória. É por isso que somos chamados mais do que vencedores. Apegue-se com firmeza ao amor de Deus, porque o amor de Deus é mais forte do que a morte. Quero encerrar aqui, voltando à história de Horácio Spafford. Eu quero chamar o ministério de louvor outra vez aqui. Nós vamos cantar uma canção, mas intencionalmente nós vamos cantar uma canção bastante antiga. Este advogado e empresário que perdeu seu filho, perdeu seus bens e depois as suas filhas, ao receber o bilhete da sua esposa, comovido, enlutado, ele decidiu viajar para encontrar a sua esposa. Enquanto ele estava viajando de barco também, o comandante daquele navio, sabendo da história daquele pai, decidiu conduzir Horácio até a beira do mar. Então, quando eles chegaram exatamente no lugar do oceano em que o barco havia afundado, o comandante disse o seguinte: é aqui que as suas filhas estão sepultadas. Foi aqui que tudo aconteceu. Foi aqui que elas morreram. E neste exato momento em que aquele pai estava vendo as águas que afogaram as suas filhas, ele teve um momento de profundo silêncio, de dor. Mas ao processar aquela dor, ao contemplar as águas que sepultavam as suas filhas, ele escreveu algumas palavras. E essas palavras se tornaram uma canção. E é essa canção que nós vamos cantar aqui.